Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho da análise de valor agregado com dois estudos de caso, né? E aí vai dar uma ideia para vocês de como que a gente deve raciocinar e pensar em função disso. Então vamos lá. O primeiro caso é a construção de uma cerca e ela tem 4 lados. E a construção de cada lado demora um dia e o orçamento é de R$ 1.000 por lado. E aí nós vamos fazer uma análise do seguinte, estamos no terceiro dia, né? E aí na tabela abaixo a gente tem qual é a situação de cada lado, ou seja, lado 1 e 2 estão prontos, concluídos, o lado 3 a metade concluído e o 4 75% concluído. E tem o gasto real, ou seja, o custo real, que é o dinheiro que eu desembolsei no terceiro dia. Então, imagine que a gente consiga construir esses lados simultaneamente numa relação de término para término ao invés de término e início, né? Então eles terminam ao mesmo tempo. Então vamos analisar como que fica o valor agregado neste caso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o valor planejado. Ora, como a gente tinha falado de R$ 1.000 por lado e no terceiro dia nós teríamos que ter feito 3 lados, né? Então o valor planejado seria R$ 1.000 de cada lado, que tinha que dar R$ 3.000 no total. Só que o valor agregado tem lá duas partes, nós concluímos 100%, então é 1.000 vezes 1 para duas partes, 50% de outra parte, então é 1.000 vezes 0,50, e 75% de outras, é 1.000 vezes 0,75. Então somamos ao total 3.250. E o custo real também foi dado, então é só somar 1.900 mais 1.000 mais 300, 3.200. Então, eu tenho uma variação de custo aqui, ó, de 50, positivo, né? A variação de custo pela fórmula é o valor agregado menos o custo real. E a variação de prazo é o valor agregado menos o planejado. Então, vejam que o custo está 50 positivo e o prazo está 250 positivo. Significa que quando a gente tem valores positivos ou os índices maiores que 1, como está mostrado abaixo aí, ó, o índice de custo é o valor agregado dividido pelo custo real e o de prazo é o valor agregado dividido pelo planejado, significa dizer também que o indicador está bom, ou seja, ele está adiantado e está gastando menos. Então, quando eu olho um índice de custo de 1,016, significa que eu estou obtendo 1,016 para cada R$ 1 gasto. E quando eu olho o prazo de 1,083 positivo, significa que eu estou 8,3% adiantado. Muito bom. Aí alguém vira e me fala assim, ó, só que ainda você tem uma estimativa para conclusão de 1.279.000. Esse valor ele é informado por alguém, área financeira, etc. E quando você vai fazer um exame de certificação, esse valor está lá no exame também. Então, a estimativa para a conclusão é o real que você tem, né? Que é o custo real, que é 3.200, mais essa estimativa, que é 1.279. Então, 4.479. Depois, a gente analisa também que a gente tem também um outro valor dado, né, que é o orçamento até a conclusão, que é o BAC, né, está dizendo que eu tenho 4.000. Então eu preciso saber desta variação, né? Como eu tenho uma estimativa de conclusão para a conclusão de 4.479 menos o orçado de 4.000, significa que eu estou gastando 479 a mais, ou seja, eu preciso fazer uma certa economia. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso aí. Agora vamos ver um segundo caso. Nós vamos fazer a pintura de uma sala, né, com a duração de 5 dias e com as atividades do mesmo jeito, sendo feitas também em paralelo da mesma forma. Então, como que funciona? Ó, a gente tem aqui o custo planejado para cada um, né? E a gente tem aqui a duração planejada para cada um. E aqui eu tenho o real, que foi a situação no quarto dia, ou seja, um dia antes de terminar. Então, concluiu lixar paredes e concluiu pintar a primeira parede e concluiu pintar a segunda parede com os respectivos valores reais. Custos reais de 2, 2.800 e 3.
A terceira parede está metade concluída e gastou 2.000. E a quarta parede, nada concluída e não gastou nada, né? Então, essa é a situação. Aí a mesma lógica. Como que vai ser o planejado, né? Eu somo 2 mais 3.000, mais 3.000, mais 3.000, que é até o quarto dia. Então, eu planejei gastar 11.000. O agregado, eu terminei 3 partes e a metade de uma. Então, eu só gerei agregado 9.500. E gastei no real a soma do que está lá. 2.000, 2.800, 3.000 e 2.000, gastei 9.800. Então, diferentemente do primeiro exemplo, neste caso eu tenho uma variação de custo negativa e uma variação de prazo negativa. Ou seja, a gente está acima do orçamento e gastando mais. E vejo que os índices estão todos abaixo de 1. Significa que índice abaixo de 1 é um problema. Então eu perco 3 centavos para cada real que eu gastei e estou somente a 80% do que eu estou planejado. Ou seja, eu estou 14% atrasado. Aí, o valor dado para a estimativa até a conclusão foi de 4.689. Então, eu pego o custo real, 9.800, somo com esses 4.687 e chego em 14.487. E aí, o orçamento até a conclusão foi dado também de 14.000. Significa, então, que eu tenho uma estimativa maior que o meu orçamento. Então, também eu estou acima desse orçamento. Significa dizer que, nesse caso aqui, todos os indicadores estão bastante ruins, né? Então, aqui, nesse caso, é uma situação de um projeto altamente crítico que dificilmente eu conseguiria recuperá-lo, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês tenham entendido os conceitos de valor agregado com esses dois exemplos. Um abraço.